Se você fosse o prefeito de Cascavel, em meio a essa pandemia de coronavírus, com a cidade em estado de calamidade pública, onde você investiria R$ 450 mil? Eu sou Márcio Pacheco, deputado estadual, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Olha só, a Prefeitura de Cascavel contratou o escritório Jaime Lerner para elaborar um projeto urbanístico para reformular a região do Lago e do Zoológico por R$ 450 mil, sem licitação. E detalhe, R$ 450 mil é só o projeto. Na verdade, quando eu vi essa notícia, eu pensei que fosse uma brincadeira. Pensei que fosse fake news. Mas não é. Infelizmente, é verdade. Aí eu pergunto, qual a necessidade desse gasto nesse momento? Diante de uma pandemia e de um decreto de calamidade pública em Cascavel, o dinheiro público e os esforços devem ser concentrados totalmente no combate ao coronavírus, no enfrentamento à dengue, salvar a vida das pessoas, evitando o colapso no sistema de saúde e implementando ações de suporte à economia para tirar o município do estado de calamidade pública. Nesse sentido, eu pergunto, quantos respiradores poderiam ser adquiridos com todo esse dinheiro? Quantas vidas poderiam ser salvas? Quantos empregos poderiam ser preservados com incentivo aos empresários, inclusive com a redução de ISS, de IPTU? Eu considero uma absoluta falta de bom senso tudo isso. Em meio a um caos mundial em plena pandemia de coronavírus, momento de crise é momento de prudência, de responsabilidade com as contas e com o dinheiro público. De repente, somos surpreendidos por essa notícia absurda de gastar R$ 450 mil em um projeto sem licitação. E detalhe, para o escritório Jaime Lerner de Curitiba. E aí eu pergunto, por que isso se nós temos aqui em Cascavel arquitetos de destacado currículo e capacidade para elaborar projetos como esse? E mais, por que isso se a própria prefeitura dispõe de profissionais altamente qualificados para pensar projetos em Cascavel? Isso é tipicamente o que eu considero um ato de corrupção de prioridade. Ou seja, corrupção de prioridade é quando se gasta o dinheiro público com medidas e ações que não são as maiores prioridades para a cidade e para a vida das pessoas. Por um lado, estamos vendo em todo o Brasil milhares de voluntários produzindo máscaras, doando alimentos aos mais necessitados. Vemos os servidores públicos, sobretudo os profissionais da saúde, dedicando-se com doação no combate à pandemia. Vemos os empresários cascavelenses preocupados, sem saber como vão pagar as contas e seus funcionários. Os pais de família vivendo uma imensa aflição, com medo de ficarem desempregados, sem saberem como vão pagar seus aluguéis, como vão colocar o pão de cada dia na mesa das suas famílias. Por outro lado, em um descompasso total com essa preocupante e triste realidade, o prefeito de Cascavel gasta quase R$500 mil em um projeto totalmente desnecessário nesse momento. E detalhe, sem licitação. É uma atitude infeliz que desdenha da sociedade. É um atentado contra os princípios da boa gestão fiscal, da economicidade e até mesmo da boa-fé. Numa situação normal, essa ação já seria questionável. Numa situação como essa, com um decreto de calamidade pública, essa ação é absolutamente imoral, é irresponsável. Logo no início da pandemia, o prefeito Paranhos, como ótimo publicitário que é, promoveu uma extraordinária exibição midiática, disse repetidamente, a minha opção é salvar vidas. Com esse slogan, ele determinou o isolamento da população e o fechamento total do comércio e decretou o estado de calamidade pública no município de Cascavel. Por exigência da Lei 101 de 2000, o estado de calamidade pública ele precisa de ser reconhecido pela Assembleia Legislativa. Lá na LEP eu fui indicado como relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Eu não tive dúvida, exarei o parecer com meu apoio e meu voto favorável, porque eu coloquei de lado nossas divergências políticas, nossas divergências de ideias e de ideais. Porque para mim, o que mais importa é a nossa cidade de Cascavel. A vida das pessoas é um bem maior. O estado de calamidade pública dá ao prefeito liberdade e autonomia na gestão do orçamento, para assim ele ter mais agilidade nas ações de emergência, a fim de quê? De evitar ou minimizar um possível caos por causa do Covid-19. Mas não se pode perverter a finalidade do decreto,
e ser utilizado como desculpa para sair gastando sem controle e sem fiscalização. É uma realidade que, em virtude das ações de isolamento, a arrecadação de impostos que sustenta a gestão pública está caindo vertiginosamente, o que provavelmente implicará em um contingenciamento e dificuldade orçamentária para a execução de serviços básicos para a população. E é real o risco de colapso total das contas públicas, podendo inclusive comprometer o pagamento do salário em dia dos nossos servidores municipais, o que seria lastimável, porque eles sim merecem o nosso respeito e a nossa proteção, porque sem eles o serviço público para e quem mais sofre são os mais carentes. Por respeito aos cidadãos e aos princípios morais, essa ação merece ser revista e cancelada. Se você concorda com esse meu posicionamento, compartilhe esse vídeo com seus amigos.